A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Zildete Montiel vos cumprimenta e nós vamos ter uma hora inteirinha de informação para a sua saúde. E se você precisar de um bom amparo, de uma coisa maravilhosa para você resolver o seu problema de saúde, Alcel Pro Saúde, sempre com você. Procure Alcel aonde você estiver e você vai estar bem amparado, bem protegido com os planos de saúde da Alcel. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Silva. Ele é formado na Universidade São Francisco há 19 anos. Há 11 anos atua como gestor e dentista da Clínica Surpreendente, em Fortaleza. Fez especialidade na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Ortodontia dos Maxilares, em São Paulo. Nós vamos conversar com ele para você saber tudo sobre a sua saúde dos seus dentes. Boa tarde, doutor Rodrigo Silva. Boa tarde, Judete, tudo bom? Tudo bem. Um paulista por Fortaleza, é? Exato, um paulista que já mora há 11 anos em Fortaleza. É bom demais, né? Eu acho, sou apaixonado pela cidade de Fortaleza, uma cidade que me acolheu muito bem, sou muito feliz aqui. Que coisa boa, eu gosto muito também. Doutor Rodrigo Silva, qual a necessidade de um dentista na vida do ser humano? Judete, muitas pessoas acham que o dentista vai estar cuidando só da parte da estética, da parte do sorriso, mas a nossa profissão hoje avança um pouquinho além disso, né? Nos dias de hoje, que as pessoas estão procurando muito trabalhar com relação à autoestima, melhorar o posicionamento no mercado de trabalho, esse tipo de coisa, a odontologia ajuda bastante. Por quê? Porque além de trabalhar esse lado estético, também trabalha lado de dores, articulação. Tem muitas pessoas que acham que o dentista só está cuidando da boca e a boca vai ser relacionada somente à mastigação, mas não. Algumas coisas que acontecem na boca podem ter reflexo em todo o organismo, né? No caso, por exemplo, de jogadores de futebol, no caso de jogadores de futebol, que às vezes está apresentando uma série de lesões, isso pode ser até alguma inflamação, alguma infecção na boca que dificulta, né, o dia a dia do trabalho dele com relação ao restante do organismo. É verdade, é verdade. Eu gostaria de saber a partir de quando a pessoa deve procurar o dentista. Assim, a partir do momento que a criança está com volta de 2 anos, quando começa já a nascer o primeiro dentinho, já é indicado a mãe estar levando essa criança ao dentista, né? Por alguns fatores. O primeiro fator, a criança ir se ambientando com o consultório, né? Aí evita aquelas crianças que vêm com trauma, com medo de visitar o consultório, o dentista não quer saber da gente. Se a mãe já vem trazendo desde pequenininho, a criança vai se ambientando com o ambiente, ela vai vendo que não é uma coisa que vai fazer mal a ela, isso já vai facilitar durante toda a vida. Evita até aqueles adultos que têm medo de dentista se é bem tratado desde a infância. Junto a isso, dos primeiros dentes de higienização tem que ter aquele cuidado de fazer uma higienização correta, de a criança ir se acostumando com essa higienização, para que quando ela vai crescendo, tendo a capacidade de fazer essa higienização sozinha, ela consiga ter prazer nisso e não ver escovar o dente, esse tipo de coisa, como algo ruim, algo de obrigação, mas vendo algo prazeroso que ela procura e está fazendo. E a partir, quando é bebê ainda, quando amamenta, precisa fazer uma higiene também? Sim, claro, importantíssimo, né? Geralmente esse tipo de orientação é passado até pelos pediatras, a mamãe tem que estar cuidando desde bebezinho. Por quê? Porque o leite, quando ele fica ali na boca, ele começa a fermentar, isso pode dar algumas lesões no tecido mole, na gengivazinha do bebê. Então, o indicado é sempre estar fazendo essa higienização com o quê? A mãe, após amamentar, após dar o leite, pegar uma gaze, dar essa gaze em soro fisiológico e passar delicadamente, já limpando a boquinha do bebê para deixar esse resto de alimento lá. No Facebook, na página da Surpreendente Odontologia, eu vi que o senhor cuida de grávidas também. Às vezes as grávidas têm receio dos produtos que são colocados na boca. Como é feito a asepsia, a higiene? Como é feito o tratamento da grávida?
A grávida é um caso bem especial, a gente tem que tratar com muito carinho, né? Porque a mãe está trazendo um filhozinho ali e está toda ansiosa para receber o bebê. E por muitas vezes a grávida ela termina até negligenciando sua própria saúde por conta disso. Por isso que aqui na clínica a gente procura estar sempre estimulando, as grávidas estar vindo, fazendo a parte de prevenção, tem que estar cuidando mais dos dentes, porque a partir do momento que que a mamãe fica ali grávida, ela vai ter uma perda de cálcio muito grande dos dentes. Por quê? Porque vai ter que estar suprindo o bebê. Então ela tem que ter esse cuidado com essa reposição, tem que estar cuidado por evitar a formação de tártaro, placa bacteriana, porque esse tipo de coisa pode causar inflamação, infecção na boca que pode passar depois para o bebê. Então a gente tem que estar tendo todo cuidado realmente, fazendo as limpezas, fazer a aplicação de flúor para dar uma fortalecida nos dentes, cuidando de... Existem alguns medicamentos que podem ser usados, outros que não podem. Por exemplo, na grávida existe um anestésico especial para poder ser usado, não é qualquer tipo de anestesia que seja usado, para poder fazer tudo preservando o máximo possível o bebê. Porque a gente sabe que traumas na mãe durante a gravidez vai influenciar depois na vida da criança, né? Então a gente tem que tratar a mãe de uma maneira que ela não sinta dor nesse período, que seja bem tranquilo mesmo esse período de gravidez, para que depois, quando o bebê cresça, a criança tenha mais saúde. O que são os tártaros? Então, os tártaros são formações de placas de bactéria que ficam grudadas no dente, tá certo? Quando a gente come alguma coisa, se a gente não faz higienização logo em seguida, o que vai acontecer? Esse resto de comida vai ficar ali no dente, e com as bactérias que tem na boca, isso vai formando placas endurecidas que vão ficando grudadas ao dente. Esse tártaro, essa placa bacteriana, causa inflamação na gengiva, que, se não tratado, pode causar uma infecção em todo o periodonto. O que é esse periodonto? O periodonto é todo o tecido de sustentação do dente. Então, o dente está preso dentro do osso. Na raiz do dente, existem fibras que ligam a raiz do dente ao osso. Então, o periodonto é o conjunto de osso, fibras e gengiva. Então, o tártaro não tratado, ele vai causar uma gengivite, que seria uma inflamação na gengiva. Que não tratada vai causar uma periodontite, que seria uma inflamação de toda essa fibra, esse osso e a gengiva. Isso Quais são os sinais da gengivite? A gengivite ela começa com sangramento, né? Então, quando a pessoa começa a fazer escovação, passar fio dental, que começa um sangramento, isso é um sinal de alerta, isso é um sinal de que a pessoa tem que procurar um dentista para poder fazer uma avaliação. Quando está na gengivite, é o primeiro estágio? Isso, antes da periodontite? Isso, exato. A doença periodontal ela começa com uma gengivite, que, se não tratado, vai evoluir para um caso de periodontite, né? E a periodontite, ela tem graus, a gente divide ela em graus, que seria leve, moderado e avançado. No caso da periodontite leve, está começando essa infecção, então a pessoa está começando a ter perda óssea, é quando ela começa até a ter um pouquinho de sensibilidade nos dentes, que vai retraindo a gengiva, começa a aparecer a raizinha do dente, começa a ter sensibilidade. Na periodontite moderada, a pessoa já tem uma exposição um pouquinho maior e o dente começa até a apresentar um pouco de mobilidade, porque ele começa a perder esse tecido de sustentação que é o osso, as fibras, e começa a ter mobilidade. E, se não tratado, evolui para avançada, que daí a pessoa já começa a ter o risco de perder o dente. Entendi. Quer dizer que é muito importante a escovação, não é, doutor? Muito, Juliette, muito importante mesmo. A escovação é a base da saúde bucal. Muitas vezes as pessoas se preocupam com estética, com um monte de coisa, mas tem que estar focado na escovação. A escovação tem que ser muito bem feita, com o material correto. Não adianta dizer a pessoa falar, eu escovo meu dente e faço bochecho. Tem que usar o fio dental. A escovação tem que ser feita de uma maneira completa. Tem que começar com o uso da escova de dente, procurar usar sempre uma escova macia, que não agrida a gengiva, não tem a necessidade de fazer força para escovar os dentes. Simplesmente passar a escova corretamente, usando a escova dos dentes para escovar as línguas, escovar a bochecha, escovar tudo, não só os dentes mesmo. Passar o fio dental, importantíssimo passar o fio dental, e complementar com enxaguante bucal, preferencialmente sem álcool. Certo, as pessoas acham que só escovar é suficiente, não é, né? Não, tem que ter todo esse cuidado. E até, inclusive, a nossa alimentação termina influenciando nisso, né? Porque se a pessoa tem uma alimentação com muito açúcar, muito amido, essas coisas, ela vai ter uma propensão maior de ter uma placa bacteriana, de ter uma cárie. Então, o nosso cuidado, além da escovação, tudo tem que passar para a nossa alimentação. Fazer uso maior de alimentos in natura, de
frutas, verduras, tudo isso aí influencia também para uma condição de saúde bucal mais favorável. Então, o senhor tem aqui na sua página Surpreendente Odontologia um item, um post, dizendo que a alimentação na adolescência. Qual a diferença da alimentação na adolescência de uma alimentação de um indivíduo normal? Bom, vamos lá. O adolescente por si só já tem esse hábito, né, de comer os alimentos assim, fast food, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem uma preocupação maior porque ele está numa fase de transição da infância para o adulto. Então nessa fase com relação a hormônios, tudo, são várias coisas que causam uma propensão maior a ter uma inflamação de gengiva, tá certo? O adolescente também faz uso de aparelho, geralmente faz uso de aparelho ortodôntico, e o aparelho ortodôntico é algo que requer uma higienização ainda maior, porque ele acumula alimento, dificulta a higienização. Depois eu quero falar dos aparelhos de ortodontia também. Eu quero depois que o senhor fale mais sobre isso, porque virou moda e a gente sabe que tem adolescente colocando só por colocar. E aí nós vamos falar sobre isso. Mas continue falando, por gentileza, doutor, sobre a alimentação. Então, com esse tipo de... Os aparelhos que eles usam, são tacadores de placa, tudo, isso requer que os adolescentes tenham uma alimentação com produtos mais in natura, produtos que não sejam tão focados no amido e no açúcar. Isso vai fazer com que ele tenha uma alimentação mais saudável, que vai agir em nível sistêmico e também fazer com que a gengiva não se inflame, com esse tipo de coisa. O adulto também precisa, mas no adulto a gente já tem uma maturação maior do tecido de sustentação do dente, então tem menos influência do que na adolescência. Aí o adolescente precisa mesmo tomar cuidado com os fast foods, porque essa comida de lanchonete, ela não é suficiente, tem que ter mesmo uma comida mais nutritiva, de verduras, frutas e legumes, realmente é muito importante. E os piercings, doutor? Os piercings na boca. A boca não é um ambiente muito adequado para a colocação do piercing, né? Porque geralmente a colocação vai ser um pouco dolorosa, vai ter bastante sangramento, o tempo de cicatrização do piercing na boca demora até 6 semanas, né? É uma região que tem que ter muito cuidado, porque por conta da umidade, a quantidade de bactéria que a gente tem na boca é muito grande, e isso aí pode causar alguma infecção, alguma inflamação e dar problema, né? Então os cuidados... Mas eles colocam, né? Eles colocam até embaixo da língua, colocam na bochecha, na covinha, colocam no lábio, é um caso sério, ninguém vai conseguir tirar isso deles, então vamos falar sobre isso. Então vamos falar um pouquinho aqui então sobre a higienização, né? Então o ideal seria fazer o quê? Para evitar que a pessoa tenha uma infecção na colocação do piercing, ela tem que ter uma higienização muito perfeita, tanto na escovação de dentes, como a gente conversou há pouco, como do próprio piercing e da região onde foi feita a perfuração, né? Então o ideal é estar usando um soro fisiológico, um cotonete para estar limpando em volta do piercing, usar um enxaguante bucal sem álcool, usar a escova macia para limpar bem a região, tomar cuidado também para nos primeiros dias não retirar o piercing. Tá? É importante deixar. Mas depois de uma semana, começar a retirar esse piercing pelo menos 2 vezes por dia e deixar ele de molho no copo com um pouquinho de soro fisiológico, né? Isso aí ajuda a limpar, depois enxaguar ele com água morna e voltar a colocar na boca. E principalmente assim, se a pessoa sentir que tem algum sinal de infecção, algum sinal de inflamação, não retire o piercing por conta própria. Procurar sempre um médico, procurar sempre um dentista para poder fazer isso, né? Estou recebendo aqui uma pergunta do Fábio Leles. Quais são os problemas que o piercing pode causar? Bom, além dessa questão que a gente estava falando agora das infecções, das inflamações, às vezes a gente percebe, né, que os adolescentes, as pessoas que estão com piercing na boca, começam a brincar, né? Coloca a bolinha entre os dentes, puxa para trás, para frente. Esse atrito, essa batida dessa bolinha do piercing nos dentes pode causar fratura do próprio dente. Pode causar microfissuras nos dentes. E além de tudo, mais causa problemas é a questão da inflamação e da infecção, né? Como é que a pessoa pode perceber que ela está com um sinal de infecção no dente? Começa a ter formação de pus, perda de sensibilidade na região, fica vermelho, fica inchado. Então, tendo algum desses sintomas, tem que estar procurando um profissional para poder ver e avaliar isso daí. Vanessa pergunta, eu tenho piercing na língua, eu posso escovar a minha língua? Deve sempre estar escovando a língua.
remover o piercing 2 vezes por dia, deixar ele um pouquinho de molho ali na solução de soro fisiológico, depois de ficar 10 minutinhos de molho, enxaguar com água quente e voltar ele para a boca. E sempre, Mas o senhor acredita que eles vão fazer isso mesmo? Eu acredito que sim, né? A gente tem que ter esperança que sim. Já, o ideal, como eu começou falando, seria não ter o piercing na boca. E tirar o piercing 2 vezes por dia, colocar na água morna, eu não acredito que eles façam isso. Eu acho que... É orientação. Tem que ter... É uma orientação, claro. Mas e se não for feita? Que pode acarretar? Não fazendo isso aumenta bastante o risco de ter uma infecção no local, alguma coisa assim, e aí ter essa infecção naqueles os sintomas que eu tinha lhe dito, aí sim, ele tem que estar procurando um médico, um dentista para poder estar vendo o melhor tratamento para eles. Quer dizer que o piercing pode causar infecção, hemorragia, né? Danos à estrutura da boca, dos dentes, das gengivas, eles podem, ao ser colocados, serem fraturados, serem machucados, né? É o que eu estou vendo aqui na sua matéria. Muito interessante, muito oportuna. Atenção, moçada, é muito sério isso. Com certeza. Com certeza, porque às vezes pode causar danos, até irreparável. Porque, por exemplo, a pessoa vai, o dente da frente, ela tá lá. A gente vê muitos adolescentes brincando, às vezes, de ficar mordendo o piercing, de ficar mostrando. Uma fratura no dente anterior, não tem como se recuperar. Dá para se reconstruir o dente? Dá, a gente tem técnicas hoje na odontologia que consegue trabalhar com estética que deixa o dente perfeito. Só que não é mais seu dente, já é algo artificial que está sendo feito. É verdade, mas ao mesmo tempo os adolescentes e os pré-adolescentes também, eles buscam o tratamento ortodôntico com a finalidade de melhorar o alinhamento dos dentes, da mastigação. Como é feito esse trabalho, doutor? Então, esse trabalho é um trabalho que hoje em dia está bem divulgado e às vezes até as pessoas estão usando de uma maneira incorreta, né? Tem adolescente querendo colocar o aparelho porque acha bonito, tem adolescente que realmente tem a necessidade de usar. Então, assim, o dentista tem que ter bastante critérios, Judete, quando vai indicar um tratamento ortodôntico, né? A primeira coisa que eu sempre fiz é o quê? Não pode chegar no dentista, sentar na cadeira e colocar o aparelho. Isso não existe. Isso é incorreto. O correto é a pessoa se preparar para isso. Se preparar como? O tratamento ortodôntico não é uma coisa simplesmente estética. Ele é uma coisa estética e funcional. O dentista tem que cuidar das duas vertentes. Então, para ele saber o que vai fazer, ele precisa solicitar que o paciente dele faça uma documentação ortodôntica. O que é essa documentação ortodôntica? É uma pasta que é feita que vai ter radiografias, vai ter fotos, são feitos modelos de gesso da boca do paciente. São os exames pré-colocação do aparelho. Isso é fundamental para se fechar um diagnóstico, para a gente saber como vai fazer esse tratamento, correto? Certo, mas quais são as situações mais comuns onde a pessoa tem que colocar um aparelho? Geralmente é por questões estéticas, né? A pessoa está insatisfeita com a posição do dente dela, ou por uma oclusão, que dá problemas como dores de cabeça, cansaço, uma série de coisas, que daí sendo problemas de uma articulação que a gente tem chamada ATM. E com essa documentação que eu estava dizendo, a gente consegue fechar um diagnóstico para saber como vai ser feito esse tratamento. A ATM é a mordida, né? A articulação ali perto da orelha, do ouvido, não é? Aquela articulação de abrir e fechar o maxilar, é isso? Exato. Ao abrir e fechar a boca, tem até pessoas que às vezes relatam que sentem um estalo, que sentem uma dor naquela região. Exatamente essa articulação que a gente consegue melhorar a qualidade do movimento com o uso dos aparelhos ortodônticos. E quando a necessidade de operar? Então, aí, fazendo a documentação ortodôntica, fazendo todo esse processo, a gente faz o diagnóstico. Existe algum caso que tem muita discrepância óssea. O que seria isso? O osso da parte superior não é compatível com o osso da parte inferior, né? Aí, nesse caso, não adianta a gente querer movimentar somente os dentes quando a gente tem as bases ósseas que não são compatíveis. Aí sim são indicadas cirurgias, são chamadas cirurgias ortognáticas, tá? Essas cirurgias são feitas de maneira a fazer o quê? Aumentar ou diminuir o osso, para fazer com que a gente consiga acertar a oclusão, que é o encaixe. Isso é feito em consultório, doutor? Não, cirurgia ortognática é feita em ambiente hospitalar,
com anestesia geral, por uma especialidade chamada cirurgia bucomaxilar. Então tem que ser uma pessoa realmente que esteja preparada, especialista na área, não é uma coisa que é feita em consultório, não. Nesses casos, quer dizer que é um especialista que faz e o dentista que indica. Isso, o dentista faz o acompanhamento da parte do aparelho, né? O ortodontista vai estar acompanhando a colocação do aparelho, vai fazer um preparo da boca para depois, em conjunto com o cirurgião bucomaxilo, fazer o planejamento dessa cirurgia, né? Que, como eu estava dizendo, é feito estamos falando da ATM, que é a articulação temporomandibular, e também quando a pessoa tem, por exemplo, o maxilar inferior para frente, tem aquela... ou para trás, como no rosa, né? Como é chamado e como é resolvido? Nos dois casos é indicada a cirurgia, tá certo? Quando a pessoa tem a protrusão da mandíbula, que é esse caso da parte de baixo para frente, é indicada a cirurgia, ou quando a pessoa tem a retração, que é para trás, também é indicada a cirurgia. Essas cirurgias, como eu estava dizendo, é feita em ambiente hospitalar, pelo bucomaxilo, e requer até um tempo grande aí de recuperação. Geralmente a pessoa passa de 4 a 6 meses com alguma dificuldade de alimentação, se recuperando da cirurgia. Então é uma coisa bem seletiva mesmo. Certo. Vamos voltar aos aparelhos. Os aparelhos viraram moda, inclusive agora eles vêm coloridos e tal, e a moçada gosta de combinar com a roupa, com batom, enfim. Como é isso? Os aparelhos que a gente trabalha na parte dos aparelhos fixos, né, que são esses que são coloridos e tal, são realmente aparelhos que fazem movimentação dentária, né? Eles não são aparelhos que vão mexer no rosto da pessoa, então são aparelhos que são indicados da fase da adolescência para a fase adulta, tá? São coloridos, as crianças podem se divertir, escolher a cor que vai querer. Todo mês, quando vem no dentista, pode escolher a cor da linguinha que vai querer. E esses aparelhos, o que eles fazem? As peças são coladas aos dentes, tá certo? Numa posição que a gente quer que o dente fique no final do tratamento. A gente usa aqueles arcos, que é aquele fiozinho que passa no dente, que tem a função de levar o dente até a posição que a gente quer. E tem a liguinha colorida que as crianças gostam, que faz a função de juntar o arco à peça, e isso faz a movimentação dentária. Certo. E como é feita a higienização em casa do aparelho? A higienização em casa do aparelho requer realmente um cuidado mais especial do que a higienização comum. Porque existem escovas próprias para quem usa aparelho, porque não adianta só passar a escova de dente normal. Existem algumas escovas que são chamadas escovas de tufo, são escovas que parecem pincéis, que são próprias para fazer a escovação de todas as peças do aparelho, escovar o fio do aparelho, né? A passagem do fio dental se torna diferente, que tem o fio do aparelho que vai estar com uma barreira, e o fio dental tem que ser passado de maneira diferente, de acordo com a orientação do dentista, uso de bochechos, e assim, tudo que se come, alguma coisa fica presa no aparelho. Então, a partir do momento que a pessoa coloca o aparelho ortodôntico, ela tem que ter um cuidado redobrado com a sua escovação, porque se torna muito mais propenso a ter um problema periodontal, a ter um problema da gengivite, se não tivesse feito essa escovação correta. Certo. Já que nós estamos abordando assuntos referentes à saúde bucal na adolescência, vamos também alertar aos jovens que agora gostam tanto de ficar e beijar, e beijar, e beijar. Vamos falar um pouquinho do mau hálito. Eu gostaria que o senhor falasse as causas do mau hálito e como ele pode ser resolvido. Basicamente, Gisete, as causas do mau hálito podem ser ou de origem estomacal ou de origem bucal. De origem bucal, eles vão estar mais ligados ao quê? A formação dos tártaros, da placa bacteriana, né, que causam inflamações da gengiva e começam a dar esse mau hálito. Junta isso aqui a uma escovação deficiente, onde a pessoa não retira todo o alimento que ficou ali. Então, por isso que tem que passar o fio dental, escovar o dente, fazer bochecho, fazer isso de maneira bem completa para não ficar resto de alimento na boca, de jeito nenhum. Ficou resto de alimento na boca, não escovou a língua direito, esse alimento que vai ficar ali, ele vai ficar ali fermentando, isso vai causar mau hálito, né? A boca é um ambiente de muita bactéria, de muita bactéria mesmo. Então a pessoa tem que se preocupar demais com essa escovação. Na boca é isso, é escovar para não deixar formar o tártaro, não deixar formar a bactéria, para poder fazer o quê? Para poder manter essa saúde e não ter problema. Certo. Eu vejo aqui no seu Facebook, no Surpreendente Odontologia, que existem aqui algumas recomendações para as férias. Como nós estamos entrando no mês das férias, o senhor poderia nos dar essas recomendações? Vamos lá.
A época de férias geralmente é aquela época que às vezes dá uma descuidada, deixa passar, então a gente tem que estar mais atento ainda com relação a isso, né? Procurar interromper as férias por causa de uma dor de dente não vai ser legal, né? Não é, né? Ainda mais imaginou, passeando em Fortaleza e de repente tem que procurar um dentista em vez de ir pra praia, ninguém ia gostar, não é verdade? Então, aí a gente sempre orienta o seguinte, importante, aproveitar esse período de férias, levar as crianças ao dentista para poder fazer uma revisão, porque o ideal é sempre estar fazendo essa revisão cada 6 meses, né? Por que a cada 6 meses o dentista pede? Porque se você ir a cada 6 meses, dificilmente você vai ter algo muito grave na sua boca para ser feito, porque você está fazendo esse acompanhamento. Se surgir uma cárie em 6 meses, não vai ser tempo suficiente para essa cárie vir a causar uma grande lesão dental, ou sem necessidade de tratamento de canal, esse tipo de coisa. Então a gente sempre fala no período de férias, que é geralmente que as mães têm tempo para estar levando as crianças ao dentista, levando os adolescentes ao dentista, para estar fazendo essa revisão, fazendo esse acompanhamento, fazendo as eventuais correções que tiver necessidade, para que quando chegar no período de aula, que fica um período mais corrido, já esteja com tudo resolvido e não deixe acumular, não deixe passar muito tempo sem procurar o dentista, para que não tenha surpresas quando for, né? Surpresas negativas, com necessidade de um tratamento de canal, algo mais invasivo. É verdade, as pessoas acham que tem que ir ao dentista só quando estão com dor ou quando precisam resolver algum problema estético. Realmente, especialmente, está errado e deve mesmo estar indo ao dentista de 6 em 6 meses. Deve fazer a sua visita e fazer a sua revisão, né? Por que o Brasil é chamado do país mais desdentado do mundo? Por causa disso, não é verdade? Com certeza, as pessoas têm que ver que o dentista não é para procurar, como você mesmo disse, né? Não é para procurar o dentista quando já tiver com a dor. Vamos procurar o dentista antes de ter a dor, para a gente evitar de ter que tirar um dente. É muito importante. Hoje em dia, a odontologia evoluiu bastante nos últimos 20 anos. A gente tem vários materiais novos que estão sendo usados com relação à parte preventiva, né? Hoje a gente tem frutos que são mais eficientes, a gente consegue fazer um selamento de dente. Você pegar uma criança que acabou de nascer o dentinho dela permanente, ela vai ter esse dente até o final da vida dela. A gente tem que começar a cuidar desse dente a partir do momento que ele nasce. Por exemplo, aos 5, 6, 7 anos de idade, já começa a nascer o primeiro molar inferior da criança. É um dentinho que vai nascer lá no fundo sem cair nenhum. Então, muitas vezes, a mãe nem percebe que esse dentinho nasceu. Então, levando a criança ao dentista, a gente já começa a prevenção desse dente assim que ele nasce. E se a gente conseguir levar a criança até 14, 15 anos sem ter tido cárie na boca, dificilmente na fase adulta ela vai passar a ter. Porque a partir dessa idade ela já começa a atingir uma maturidade melhor de escovação, uma coordenação melhor de escovação. Então é muito importante esse trabalho preventivo para a gente mudar esse fato do Brasil, deixar de ser o país desdentado e passar a ser o país do sorriso bonito. Porque, sem dúvida nenhuma, não existe nenhum país do mundo que se preocupe tanto com a estética dental como a gente. Então, a gente tem que tirar proveito disso também. É sim, nós temos muitos motivos bons para sorrir também. É feita ainda a aplicação de flúor? Não entendi. Desculpa, Sudete. É feita ainda a aplicação de flúor? Sim, o flúor ainda tem a sua eficiência, sim. Ainda é feita a aplicação de flúor, ele ajuda na prevenção, apesar de que hoje, a gente já tem água fluoretada, né, no saneamento básico das cidades, isso aí ajudou bastante. A gente vê que hoje, cada ano que passa, o índice de dentes cariados diminui cada vez mais. E isso por conta da água fluoretada, dos trabalhos de prevenção que são feitos em escolas, isso aí ajuda bastante. E o flúor é um agente muito importante. Porque como que o flúor age? Ele age como protetor do dente. Ele faz com que o dente não se desmineralize com tanta facilidade. E é essa desmineralização do dente que causa a cárie. Então, isso é muito importante mesmo. Eu queria perguntar também a administração do cálcio, como ela pode ser feita? Aí é uma coisa já mais específica, depende de estar acompanhando, de a gente ver realmente que tem essa necessidade de aplicação de cálcio, se for feito através de remédio, alguma coisa assim. Porque a gente vê tanto na televisão, por exemplo, propagandas de cálcio, de remédios com cálcio, tome cálcio, artistas recomendando para tomar cálcio. Eu acho isso muito indiscriminado, eu acho que tem que ser realmente com uma orientação certinha, né? Com certeza, Dete. Quando as pessoas falam assim, uma alimentação que tenha mais cálcio, vamos pensar do lado saudável, comer
um brócolis que tenha mais cálcio, uma alimentação assim mais natural. Agora, quando as pessoas começam a focar muito em tomar algo artificial para a reposição de cálcio, tem que tomar muito cuidado, porque a nível sistêmico isso pode causar problema em rins, uma série de coisas, né? É sim. Uma outra coisa que eu queria perguntar, qual a influência dos dentes numa boa linguagem, numa boa forma correta de falar, na pronúncia? Nossa, demais, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa começa a falar e começa a sentir aquele som meio sibilante, como se fosse um assovio. É certeza de estar faltando algum dente, ou de estar com algum dente fora de posição. Isso aí no dia a dia, no trabalho, na vida profissional, né? Atrapalha muito a pessoa, porque a gente chega para trabalhar, a pessoa quer te ouvir bem, quer que você tenha uma boa dicção. Então, para isso, é muito importante o posicionamento dos dentes, o dente estar em uma posição correta na boca e não ter as ausências, né? Porque a ausência do dente, ela influencia muito no falar, muito no dia a dia da pessoa. Então, tá cuidando dos dentes, mantendo os dentes sem óleo na boca, mantendo uma escovação correta para não perder os dentes, mantendo essa preocupação com a estética dos dentes posicionados. Isso aí facilita bastante no falar da pessoa também. É verdade, é muito importante hoje a maneira como a pessoa se apresenta, como a pessoa fala, como a pessoa se conduz em qualquer lugar, mesmo um vendedor, né, vai vender uma coisa, se estiver com mau hálito é terrível, como que a pessoa vai ficar ouvindo a pessoa descrever o produto que ela vai comprar com a pessoa com mau hálito, ou se a pessoa fala mal, se a pessoa pronuncia as palavras de forma que não dá para entender, tudo isso é tão importante e você empresário também, você que precisa falar em público, você que precisa se comunicar com seus clientes, com todas as pessoas que te procuram, ou se você vai fazer uma palestra, você tem que estar realmente com a sua pronúncia ideal. E quem pode te ajudar é um bom dentista como o Dr. Rodrigo Silva. E eu queria também falar sobre o medo do dentista, porque a gente está falando que o dentista é bom para cuidar de toda a parte estética, funcional, da parte prática, da parte do hálito, mas e a pessoa que tem medo do dentista? E é muito, né? Tem muita gente, né, Judete, com medo de dentista. Tem. Mas assim, para tranquilizar as pessoas, assim, hoje em dia assim, tem técnicas de anestesia hoje que são muito mais confiáveis, são muito mais seguras e muito mais tranquilas para o paciente. Então tudo está sendo muito desenvolvido na odontologia. O motorzinho, que é o maior medo de todos, né? O pessoal não pode ver o medo do motorzinho, mas o motorzinho é uma coisa que realmente ainda existe e ainda vai existir por bastante tempo. Então a gente tem que criar outras condições no nosso ambiente para que minimize isso daí. Então o que a gente procura fazer aqui na Surpreendente? A gente já criou uma recepção com aquele aspecto menos dias no hospital, criar um ambiente mais descontraído. Isso aí vai ajudar o nosso paciente a chegar já não ficar naquela tensão de que vai passar pelo dentista, né? No atendimento consultório, procurar sempre o dentista procurar fazer um atendimento mais humanizado, conversar com o paciente, não deixar aquela coisa tão mecânica, né? E aquele trabalho de consulta a cada 6 meses é fundamental. Porque a pessoa que está indo a cada 6 meses ao dentista, ela nunca vai ter um tratamento muito invasivo para fazer. E isso faz com que ela se sinta mais tranquila, se sinta mais confiante. Ela já vem com o dentista sabendo que, não, eu vou lá, mas não vai doer, porque faz pouco tempo que eu fui, está tudo ok minha boca, eu sei que eu não vou ter problema. Isso facilita bastante essa questão do medo. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, tem medo de dentista? Pois vá bastante. Porque quanto mais você for, menos você vai ter que ficar na cadeira dele. É verdade, é verdade. Qual é a diferença de um dentista e de um cirurgião dentista? Para que as pessoas possam em casa entender a quem elas devem procurar primeiro. Então não existe essa diferença entre dentista e cirurgião dentista. Na verdade, assim, quando nós nos formamos na área da odontologia, todos somos formados como cirurgiões dentistas, tá certo? E aí, por questões populares e tal, começou a se chamar de dentista. Agora, dentro da odontologia, a gente tem algumas áreas de atualização. Por exemplo, o dentista que vai trabalhar na parte de aparelho é o ortodontista. Então, se você precisa de colocar um aparelho para poder movimentar seus dentes, por conta ou funcional das dores ou estética, deve-se procurar sempre um ortodontista para poder fazer, que é quem tiver essa especialidade para fazer no aparelho, tá certo? Por exemplo, se tiver que tratar um canal, tiver um tratamento de canal para fazer, aí é uma outra especialidade, é o endodontista, que é quem trata do canal.
precisar de fazer a cirurgia, existem dentistas que são realmente especialistas em cirurgia. No caso de tirar um dente que está mais complicado, tem os dentes do siso, né, Zildete, que é aquele dente que nasce lá no fundo, já na fase final da adolescência para a fase adulta, que é um dente mais complicadinho de fazer extração. É sempre bom estar procurando um profissional que seja especializado nessa área, especializado na área de cirurgia. Por quê? Porque tem facilidade, vai ter uma condição técnica melhor de trabalho, tudo direitinho. Certo, espero que eu tenha respondido a você, Marília. Essa foi a pergunta dela. E aí também tem mais uma pergunta de Maria Sônia. Ela pergunta qual a forma ideal da escovação, embora a gente já tenha falado um pouquinho, mas ela quer saber se ela pode usar um copo na hora de enxaguar a boca e como que deve ser feito para... ela está preocupada com o meio ambiente, como economizar água também. Perfeito. Realmente, uma das dicas que a gente tem na nossa página é com relação a usar realmente o copo na hora de escovar. Porque uma torneira aberta, a gente gasta, para escovar os dentes, a gente gasta às vezes 10 vezes mais água do que seria necessário, né? E a gente sabe da importância da economia dos recursos naturais que estão ficando cada vez mais escassos. Então, é indicado realmente usar. Vai escovar o dente, leva o copinho lá para o banheiro, deixa o copinho ali do lado, não precisa deixar aquela torneira aberta, vai enxaguar a boca, bota um pouquinho de água na boca e vai cuspindo ali, dá tudo certo. A sequência correta que eu indico de escovação seria fazer o quê? Começar escovando os dentes, com a escova de dente normal, sempre uma escova macia, nunca usar uma escova dura e uma escova pequena, para ela conseguir escovar até atrás do último dente. Escovou o dente, passa ali a escova direitinho na gengiva, tomando cuidado sempre de tirar a gengiva, a sujeira da gengiva para o dente, para jogar a sujeira para a boca e não para dentro da gengiva. Fez a circulação, passar o fio dental. Usar o fio dental, dente por dente, dá um pouquinho de trabalho, as pessoas têm preguiça, mas se você não passar o fio dental, você só vai estar escovando a metade do seu dente. A parte que está entre um e outro ali, a escova não vai entrar para limpar. Passou o fio dental, ótimo. Volta com a escova de dente normal de novo. Mas, doutor, eu já passei escova, vou passar de novo. Vai, porque quando a gente passa o fio dental, a gente termina tirando a sujeira que estava entre os dentes, essa sujeira volta para a boca. Então, nessa segunda passagem, além de passar novamente ainda perto do dente, da gengiva, a gente vai aproveitar e escovar o quê? Escovar a nossa língua, a nossa bochecha, né? Para manter tudo bem limpinho e tirar o restante aí. Aí finaliza o enxaguante bucal, sem álcool. Aí eu tenho uma pergunta aqui do Érico Vasconcelos. Ele é adolescente e ele diz assim: como assim ir ao dentista de 6 em 6 meses? Do nada? Quais os problemas que eu posso consultar nessa consulta? E se eu for lá gastar o meu dinheiro e não tiver nada? As pessoas precisam criar mais a cultura da prevenção, né, Zildete? Não é questão do nada, não. É porque a gente faz cada 6 meses. É prevenção. Porque assim, você não quer ir no dentista para ter a cárie, é melhor você ir no dentista para você não ter a cárie, né? Seria mais interessante a gente não ter a doença do que ter a doença. Então a gente pede para estar no dentista a cada 6 meses, porque justamente para estar fazendo esse acompanhamento. Tomara, assim, toda vez que você vai no dentista a cada 6 meses, você realmente não tenha nada para fazer. Assim, vai chegar uma hora que vai precisar de fazer uma limpeza, vai ter que fazer uma profilaxia, que seria um polimento do seu dente, mas tomara que realmente você vá a cada 6 meses para ter pouquíssimas coisas para fazer. Isso é sinal de que você vai estar escovando o seu dente bem direitinho e vai estar cuidando da sua saúde. Mas a gente não pode deixar fazer o quê? Passar muito tempo para ir e quando chegar no dentista, tem que perder um dente, porque não foi diagnosticado um problema que teve antes, porque você não foi no dentista, esse tipo de coisa. A gente tem que focar aqui. A prevenção é sempre mais interessante do que o tratamento. A prevenção ela vai custar menos, se a gente for parar partir do lado financeiro, ele vai custar menos para você, porque um tratamento de limpeza é mais barato do que fazer um canal do dente, um processo mais assim. E sem contar que você vai estar cuidando do seu dente, isso é saúde. Com saúde aí que não tem preço mesmo. É verdade. O nosso querido e assíduo ouvinte Glauco Pereira de Oliveira, ele diz: bom dia, doutor Rodrigo, bom dia, Zildete. Na questão do piercing, eu me preocupo com os fabricantes. Existe uma boa fiscalização? Os fabricantes estão cadastrados em algum órgão do governo? Um abraço, Glauco. Glauco, eu realmente não tenho essa informação. Depois, se você quiser, pode colocar um comentário seu na nossa página lá, vou buscar essa informação e eu te repasso. O que a gente sabe que tem o controle é quando as pessoas vão, por exemplo, comprar
brincos, essas coisas que tem aquelas questões de esterilização, de estar vindo esterilizado, isso aí a Anvisa faz, isso aí tem um controle realmente. Agora, com relação a fabricantes específicos, essas coisas, eu não tenho essa informação, mas se você puder colocar lá na nossa página, lá a gente tem o nosso Instagram, né, que é o Sou Surpreendente, e a fanpage, que é a Surpreendente Odontologia. Coloca a pergunta na nossa página lá, que eu vou estar procurando pesquisar direitinho para estar respondendo a você. Isso, e no Facebook é Surpreendente Odontologia. Dr. Rodrigo Silva nos se colocando aí à nossa disposição. Obrigada, Glauco. As crianças devem aprender a usar fio dental desde cedo? Importante, né? Às vezes as mães acham, não, o dentinho dele é um pouquinho separado, alguma coisa assim, e termina não estimulando a criança nessa passagem do fio dental. Isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque desde pequenininho a gente tem que criar o hábito da criança de escovar os dentes. E escovar os dentes de maneira completa, a escova e o fio dental, tá certo? Então, a criança no começo não vai ter aquela habilidade de escovar o dente, ela não vai ter aquela habilidade de passar o fio dental. Então, somos nós mesmos, os pais, que vamos estar passando isso daí para a criança. Vai demorar alguns anos para que ela consiga realmente a destreza para fazer essa tarefa. Mas qual seria a mecânica indicada assim, para a criança poder passar o fio? Primeiro, pegar um pedaço de fio de aproximadamente 20 a 25 centímetros, tá certo? Aí, esse pedaço de fio a gente enrola em um dos dedos, ou no indicador ou no médio, né? E segura uma pontinha um pouquinho menor. E vai passando o fio dental na criança, e conforme vai passando, vai desenrolando a parte limpa e vai enrolando a partezinha suja no outro dente da outra mão. E você vai passando dente por dente da criança, mas fazer isso sempre de uma maneira que mostre para a criança que é uma brincadeira, que ela está se divertindo. Nunca fazer de uma maneira que seja uma coisa ruim e positiva para a criança, porque a gente tem que criar nela o hábito dela gostar de escovar os dentes. Certo, é verdade. Ana Maria diz, meu filho tem 3 anos e eu não consigo escovar os dentes dele. Todas as vezes que vou escovar, ele morde a minha mão e morde os meus dedos. Já coloquei uma forma de escovar com os dedos, também não consegui, pois ele morde. E eu não consigo e acabo desistindo. O que eu faço? Olha, casos assim, às vezes é muito comum acontecer, que a criança já tem uma aversão. A primeira coisa, Maria, que você deveria fazer é deixar a criança brincar um pouquinho com a escova. Deixa ela gostar da escova de dente. Bota um pouquinho de pasta, não coloca muito pasta, dá a escova de dente para ela e estimula ela mesma a fazer. Porque ela vai começar a ter um contato com a escova de dente, ela vai começar a ter... Eu sei que uma criança de 3 anos não tem coordenação motora para escovar o dente dela, mas ela consegue passar a escova do jeito dela, consegue brincar, e com isso você vai estar estimulando ela a ter esse contato com a escova de dente, a ter esse contato na escovação. E aí com o seu carinho de mãe, com o seu dentinho, você vai falando, olha, vem cá, você já escovou, deixa a mamãe brincar agora um pouquinho também. E aí é mesmo o jeito do dia a dia que você vai ter com a sua criança. Muito bom. O Glauco agradece aqui a sua atenção e vai escrever na sua página. Na prática de esportes, muitos esquecem de proteger a boca e, com isso, corre o risco de ter lesões e acidentes irreversíveis, como ocorrendo a perda dos dentes. O que é possível fazer, doutor? Desculpa, não entendi o começo da sua pergunta, Gisete. Na prática de esportes, muitos esquecem de proteger a boca e, com isso, corre o risco de ter lesões e acidentes irreversíveis, podendo até ocorrer a perda do dente. O que é possível fazer? Isso aí é uma coisa que acontece bastante, né? Hoje em dia os jovens são cada vez mais voltados para a prática de esporte, artes marciais, essas coisas, e a gente tem que ter um cuidado com o dente, porque tem sido cada vez mais traumas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Existem protetores bucais que ajudam muito na proteção. Às vezes você pratica um esporte de impacto, não precisa nem ser questão de luta, mas é mesmo até o basquete, o futebol. Então a gente tem que usar protetores bucais para fazer o que? Para fazer com que a gente proteja nossos dentes. Existem vários tipos de protetores bucais. Existem os pré-fabricados que são encontrados nas lojas de artigos esportivos, né? E aí você tem tamanhos, você vê lá o que serve na tua boca e você usa. E os que são termoplásticos, eles são feitos de silicone. Eles são medidos de um tamanho único. Você coloca esse protetor dentro de uma água quente e depois você mesmo vai moldando ele aos seus dentes. E existem os que são fabricados em consultório, que esse é o que mais protege, né? Porque o dentista vai fazer a moldagem da sua boca e vai fazer uma placa de acrílico que vai envolver todos os seus dentes. Então, durante a prática de esporte, luta... Oi? Quer dizer que o dentista também pode fazer? Pode, o dentista faz sim.
A gente faz a moldagem da boca do paciente, tanto da parte superior como da parte inferior, e a gente faz uma placa de acrílico que protege os dentes em caso de impacto. Então, o que acontece? Numa luta, praticando basquete, qualquer esporte de mais contato físico, né? Se tiver um impacto na boca, a força vai dissipar pela placa e não vai diminuir bastante se você tiver alguma fratura de dente, alguma coisa assim. Certo, isso é muito importante também para as crianças, né? Com certeza, né? Criança, sim. Hoje em dia a gente se preocupa muito, né? A criança vai andar de bicicleta, bota o capacete, bota a cotoveleira, bota não. Então, assim, a criança muito nova não vai conseguir, mas a partir dos seus 11, 12 anos de idade, a gente já consegue fazer protetores já para essas crianças, para poder proteger o dentinho dela, para não deixar que tenha algum acidente, de bater o dente, fraturar dente, esse tipo de coisa. Certo, ai que bonitinha. Vó Ana, ela se denomina Vó Ana, pergunta para o senhor quais os cuidados que ela deve ter agora na terceira idade e para que ela possa evitar o uso da dentadura. Bom dia, Vó Ana. Bom, se a senhora já está preocupada em evitar o uso da dentadura, já deixa o dentista feliz, né? Sinal que já conservou os dentes até hoje, estão com os dentes saudáveis na boca, isso é uma coisa muito gratificante para a nossa profissão. Então, o que a gente tem que se preocupar? É a questão da escovação, Vó Ana. Manter essa escovação bem direitinho, passar o fio dental, fazer o bochecho, procurar o dentista a cada 6 meses, trabalhar esse lado preventivo para evitar de ter lesões maiores. Né? Não tem nada assim especial para a senhora não, mas assim, manter a escovação, sempre o principal é isso, manter a escovação e as consultas a cada 6 meses. Certo. G. Melo pergunta qual a importância da escovação da língua e qual a coloração da língua ideal. Ó, a língua geralmente está tomada de rosa, né? Então, a língua estiver muito avermelhada, pode estar com acúmulo de sujeira ali. Às vezes as pessoas têm vários tipos de língua, as pessoas não sabem disso. Às vezes a pessoa fala, mas a minha língua está toda rachada, isso é ruim. Não é ruim, mas às vezes as pessoas têm uma língua que é mais rachada e isso é natural dela. E língua desse tipo, ela vai fazer o quê? Que se acumule mais alimento ali, então ela vai ter uma necessidade maior de escovação, né? E se usa aqueles raspadores de língua, tem gente que gosta de escovar com a escova, outros gostam de passar o raspador. O importante é fazer a parte mecânica, é passar ali para poder estar limpando. Por que é importante? Porque você deixar resto de alimento na língua vai causar um mau hálito, vai causar uma inflamação na sua língua. Então tem que estar sempre escovando. Escovou o dente no meio da sua escovação, naquela segunda parte que eu falei, que vai passar o dente pela segunda vez, nessa hora é hora de escovar a língua também. Escova a língua com creme dental? Tem gente que tem ânsia e não consegue. Se puder escovar com creme dental, pode escovar. Mas, eu tenho ânsia e não consigo. Use o raspador de língua, use sua escova de dente com pouquinha pasta que seja, mas tem que estar, o importante é o mecânico, é estar passando alguma coisa com cerda ali para poder estar removendo. Certo, já falamos de higiene, raspadores, língua, já falamos de aparelhos dentais, já falamos do piercing. Agora vamos falar um pouquinho de estética. Nós temos agora novidades como as lentes, todo mundo quer tanto, quer tão cara. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? A moda agora a gente está na era da lente de contato, né? É um tratamento estético perfeito. Por quê? Porque você consegue fazer em laboratório, então o formato do dente direitinho, a cor do dente, a gente consegue fazer um dente na mão ali, como se fosse um artista plástico ali, desenhando, e depois levar esse dente para a boca da pessoa. Então, em termos estéticos, realmente é algo revolucionário. Mas, tem sempre o mas, né? As pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de tratamento. Por quê? Porque ele é um tratamento que você feito uma vez, você vai ficar refém dele, porque você vai ter que querer estar sempre mantendo ali. E a lente de contato é uma coisa que é relativamente frágil, ela pode se fraturar, ela tem que ser feita com critério, porque você não é qualquer pessoa que pode estar fazendo, tem que estar passando por uma avaliação com o dentista, para ver se você realmente tem a necessidade e o seu dente tem uma estrutura dental para receber essa lente de contato, não é qualquer dente que vai receber, né? E a gente tem percebido também que às vezes o exagero, até por parte das pessoas, querem um dente branco, mas muito branco, e fica até um tratamento feio, né? Então tem que tomar cuidado com relação à escolha de cor. Quando a gente vai escolher a cor do dente da pessoa, óbvio, ninguém vai querer fazer um dente amarelo, mas tem que tomar cuidado com essa tonalidade do dente. O dente branco demais também, isso aí não fica uma coisa legal.
A lente de contato, muita gente acha que vai poder mudar o tamanho do dente com ela. Não, a lente de contato, ela é como se fosse uma capa que fosse colada no seu dente. Então ela tem que respeitar os limites de tamanho do seu dente. Você consegue trabalhar com altura um pouquinho maior ou menor, com tonalidade de dente diferente, com formato de dente, mas tem que ser respeitado o quê? Tem que ser respeitado o espaço que tem para o seu dente ali. Ela não consegue aumentar ou diminuir dente em termos de largura, né? Então, às vezes, a gente pega as pessoas achando que a lente de contato vai ser a solução. A pessoa fala, eu tenho um dente torto, eu não vou colocar aparelho, eu vou colocar lente de contato, eu vou desgastar meu dente e colocar lente de contato. Isso não é um tratamento indicado. Então tem que tomar bastante cuidado, porque assim, o uso indiscriminado de lente de contato pode causar problemas no seu dente, sim. Se você pegar seu dente, desgastar seu dente para colocar uma lente de contato, amanhã depois você pode ter problema com esse dente. Você deixou o dente mais fraco, você diminuiu a estrutura dele. Sueli Moreira pergunta, qualquer pessoa pode usar a lente de contato? As lentes de contato são todas iguais ou elas diferenciam no produto? Eu não entendi. Eu acho que ela quis dizer se existe uma diferença de qualidade de uma para outra, né? Não é isso. Eu entendi, ela quer saber se são todas do mesmo material, né? São. As lentes de contato são feitas todas com o mesmo material, tem a variação de uma marca ou outra de fabricante, mas a base do material é o mesmo. Qualquer pessoa pode usar? Não. Na odontologia, qualquer área de saúde, não existe nada que qualquer pessoa possa usar. Tem que estar sempre fazendo a avaliação com o dentista para poder ver se realmente é um caso de indicação, se vai resolver o seu problema estético, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu quero usar o aparelho porque eu acho esse meu dente feio, eu quero fazer uma lente de contato porque eu acho esse meu dente feio. Agora, nem sempre dá para resolver esses problemas com o aparelho, com a lente de contato, o que quer que seja. Então tem que estar sempre fazendo uma avaliação para o dentista ver se o que te incomoda vai conseguir ser corrigido com a lente de contato ou não, porque a lente de contato não vai corrigir tudo, né? É um procedimento seguro? Desde que feito com planejamento tudo correto, é um procedimento muito seguro. Vai deixar satisfatório? Vai. Desde que seja feito um bom diagnóstico, vai deixar satisfatório. Mas tem sempre que tomar o cuidado de procurar um dentista para poder ver essa indicação. Certo. Eu vejo aqui na sua página do Facebook, na Surpreendente Odontologia, alguma coisa muito interessante sobre a fruta morango. Eu queria que o senhor nos falasse alguma coisa sobre o morango. Eu nunca ouvi falar que se fizesse alguma pasta, alguma coisa para se usar nos dentes com o morango. O senhor podia nos contar? O morango tem a particularidade de ser uma fruta muito rica em ácido málico, né? O ácido málico ele é um astringente natural. O que seria isso? Ele ajuda em remover as manchas mais superficiais que ficam no dente, né? Então, se eu comer muito morango, meu dente vai ficar mais claro? Não é isso, né? Às vezes, a partir do momento que você faz um clareamento, você deixa ali o seu dente mais branco, você fazer o uso do morango vai fazer com que remova aquelas manchas mais superficiais que começam a aparecer depois do clareamento, né? Então, comendo morango vai ter isso, mas tem uma outra coisa que você pode fazer, que seria o quê? Amassar o morango até formar uma pasta, né? Então vai pegar o morango ali, pega uma colher, vai amassando o morango até ele virar uma pasta. Aí em seguida você pega uma escova sempre macia para não machucar a gengiva e espalha o morango pelo dente, deixando agir por 5 minutos. Passando esse tempo, faz sua escovação normal, passa o fio dental, seu enxaguante, sua escova de dente, tudo direitinho, e isso daí vai ajudar a remover essas manchas mais superficiais que ficam, por conta desse ácido málico, que é um astringente natural que tem no morango. Que maravilha! Não podemos comparar o clareamento que a fruta promove com aquela realizada pelo dentista, que tem uma eficácia maior e a comprovação científica. Mas muito interessante, inclusive para crianças, né? Eu acho bacana, porque criança sempre gosta de morango e vira até uma brincadeira, vira um momento muito divertido, e realmente eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu achei maravilhosa essa dica, muito boa realmente. Tivemos aqui uma participação surpreendente do Dr. Rodrigo, e eu queria que nesses minutos finais, nós estamos chegando no finalzinho do programa, o senhor lembrasse o quanto é importante o nosso sorriso, a nossa voz, e desse as suas considerações finais.
Obrigado, Zudete, pela oportunidade de estar falando com vocês. Foi um prazer enorme estar participando, né? Ouvintes que porventura tenham alguma dúvida, alguma coisa, quiserem entrar no nosso site, no nosso Instagram e fazer as perguntas, eu vou estar respondendo a todos da maneira possível, tá? Quando souber, a gente vai estar pesquisando, como a gente falou aqui. E assim, frisar bastante, né? O sorriso não é uma coisa só estética, é uma coisa funcional, é uma coisa que você pode ter problemas no seu trabalho, por conta de dor de cabeça, diminuir a sua capacidade produtiva por conta disso. Então a gente tem que estar procurando sempre cuidar da saúde bucal, isso é de vital importância no nosso dia a dia. Lembrar também que quando você vai procurar um emprego, quando você vai procurar uma colocação no mercado de trabalho, é importante você ter uma boa aparência, a gente sabe que isso conta. Então você tem um sorriso bonito, você tem um sorriso que você se orgulhe, isso aí ajuda bastante. Muitas vezes, né, a gente pega pessoas e fala, nossa, mas aquela pessoa é tão tímida, ou aquela pessoa está sempre de mau humor, está sempre de cara amarrada. Às vezes a pessoa não é isso, às vezes a pessoa tem vergonha do próprio sorriso, tem um dente muito feio na frente, ou tem uma ausência de dente. Isso faz com que a pessoa se sinta constrangida e passe até a impressão de ser uma pessoa mais fechada enquanto não é. Então vamos cuidar do sorriso, vamos cuidar da aparência, que vai melhorar em tudo na vida, pode ter certeza. É verdade. Cuidar também da alimentação, como o doutor falou, e aqui na página dele diz assim: ingestão de alimentos ricos em cálcio faz bem aos dentes. O leite e seus derivados são uma fonte de cálcio para o nosso organismo e é muito importante na prevenção da cárie. Então a página do Dr. Rodrigo Silva é muito divertida, interessante, informativa. Eu recomendo aos ouvintes que também acessem a página Surpreendente Odontologia. Doutor Rodrigo, o senhor quer deixar algum endereço, algum contato, algum site? Sim, aqui nós somos a Surpreendente, a gente está aqui em Fortaleza, né? Na Avenida Santos Dumont, número 1411, no bairro Aldeota. O nosso telefone é o 3088-6580, né? O nosso WhatsApp lembrando é o que o DDD é 85, né? Isso, DDD Vamos 85. repetir? Pode repetir. Nosso WhatsApp é o 85 971 3711. A gente tem a nossa página, né, que você até já falou aqui no Facebook, que é a Surpreendente Odontologia, e também nós temos nosso Instagram, que é o Sou Surpreendente. Certo, é surpreendente, realmente a sua participação aqui foi muito boa, muito surpreendente. Eu quero agradecer, desejando um excelente fim de semana, que o senhor possa aí continuar dessa forma tão ágil, tão importante para a odontologia do nosso país, fazendo esse brilhante trabalho. Muito obrigada, foi um grande prazer. Obrigado, Zudete. Bom final de semana para vocês também, para todos os ouvintes. Muito obrigada. Então, queridos ouvintes, mais uma vez, essa 1 hora inteirinha, juntinhos aqui, informando a você a importância do dentista e de cuidar dos seus dentes para a sua vida, para o seu visual, para a sua aparência, para a sua saúde, como clarear os dentes, como cuidar, como higienizar, desde pequenininho, desde bebezinho, cuidando, a gravidinha cuidando, o empresário, o adolescente principalmente, com essa moda dos piercings que nós falamos tanto. E eu espero que vocês tenham gostado, porque a Alcel Pro Saúde está sempre com você. Estaremos aqui no próximo sábado, meio-dia em pontinho, com mais um assunto muito interessante. E sábado que vem nós vamos falar sobre a sua coluna. Não perca. Bom fim de semana e um beijo grande. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Associado ao CEL. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel.
Ao Céu, Pro Saúde.